Olá, ouvintes da Rádio Desk FM. É com muito prazer que retomamos o Educação Sexual em Debate, que em 2012 completará 6 anos. Neste ano, continuaremos com temas instigantes e interessantes para discussão, lembrando que o programa volta a ser ao vivo e você participará fazendo perguntas ou dando sua opinião pelo telefone 3321 8080 ou via e-mail edusexradio, tudo junto, .cead@udesc.br. Vou repetir o e-mail para que você participe, edusexradio.cead@udesc.br. Esperamos por sua participação. Educação Sexual em Debate é um projeto do Centro de Educação à Distância da Universidade do Estado de Santa Catarina e pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias na etapa 6. Hoje, com a vice-coordenação da professora doutora Sônia Mello. Eu sou a professora Patrícia Mendes, membro da equipe de docentes que idealizou este projeto. Hoje, vamos conversar sobre autismo e sexualidade com a pedagoga formada em educação especial e especialista, professora efetiva da Prefeitura Municipal de Florianópolis, trabalhando na sala de multimeios, Andréia Ferrão. Como vai, Andréia? Tudo bem, Patrícia, obrigada. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco, né? Professora Andréia, no dia 2 de abril, pessoas no mundo todo se mobilizaram pelo Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Dia este que foi instituído pela Organização Mundial, né, das Nações Unidas em dezembro de 2007, que definiu a data de 2 de abril como marco da mobilização mundial para mostrar que há pessoas um pouco diferentes das outras, mas que na sua essência são tão humanas quanto todos. Gostaria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes sobre este Dia de Conscientização Mundial e sobre o autismo. Então, bom dia aos ouvintes, então. E essa data, então, ela sugere uma atenção maior ao transtorno do espectro autista, né? A incidência de casos, ela vem aumentando e hoje estima-se que existe um caso a cada 150 nascidos. Então, na verdade, assim, não é uma epidemia de autismo, mas o que está acontecendo é que as pessoas estão melhor qualificadas e estão entendendo melhor do autismo para poder avaliar quanto mais cedo melhor a criança para ter um melhor prognóstico, né? Nesse dia, então, se veste a cor azul, que é a cor escolhida para o autismo. As pessoas e alguns monumentos, né, no mundo inteiro são vestidos ou iluminados de azul. O azul foi escolhido na questão de ter mais meninos com autismo do que meninas, né, na proporção de 4 para uma menina, 4 meninos para uma menina, né? Aqui no Brasil, então, o Cristo Redentor, a torre da usina do gasômetro em Porto Alegre, o prédio do Ministério da Saúde em Brasília, todos eles são iluminados com a cor azul, né? Nesse dia, às vezes, permanece até pelo mês de abril, que é o mês do autismo, né? Sim. Então, a intenção é justamente essa, é levar a população à informação e se discutir sobre esse transtorno. Andréia, você estuda o autismo e sabe-se que há um espectro de manifestações autísticas, né? Você pode explicar um pouco sobre isto, para que as pessoas possam compreender o que vem a ser esse espectro, o que são essas variações, como é que a gente pode identificar no espaço da escola, na família, como isso acontece? Com certeza, Patrícia, sim. O autismo ainda é considerado um transtorno do desenvolvimento. A causa ainda é desconhecida, embora já estudos apontem por uma questão genética, já existe assim alguma questão assim da formação do cérebro, né, que é um pouquinho diferente. Então já tem estudos relacionados a essas questões. Mas ele é caracterizado ainda por uma tríade de comportamentos. Esses comportamentos afetam as áreas da comunicação, da interação social e do uso da imaginação. De certa forma, assim, são esses aspectos que são percebidos dentro da escola, como a criança que se isola, que não brinca com os outros, que brinca de uma forma que não é muito adequada, não utiliza o jogo simbólico na brincadeira, né? Que é aquela brincadeira imaginativa, ou que tem um padrão repetitivo de comportamento, né? Com algumas estereotipias que são aqueles movimentos que a gente chama de flapping, que é como se a criança batesse asas,
ou bate palmas e fica batendo palmas durante o tempo inteiro, ou correndo de um lado para o outro. Então, são esses aspectos que a gente começa a avaliar e a chamar a atenção dos profissionais que estão em volta, que essa criança está um pouquinho diferente. E, geralmente, a criança que não desenvolve a fala. Então, assim, não balbuciou, por volta dos 2 anos de idade, não fala e, às vezes, nem aponta, né? Então, assim, isso começa a levantar uma suspeita de que essa criança pode vir a ter algum transtorno, algum comprometimento. Dentro do comprometimento existe uma classificação que hoje a gente chama, né, do transtorno do espectro autista. O espectro autista compreende 5 perfis, né? Esses 5 perfis, eles se definem para estudo mesmo, né? Então, existe a CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, e o DSM-4, que é um manual também, que traz essa classificação para que a gente possa entender melhor e trabalhar melhor dentro dessas áreas. Então, seria o autismo clássico, que é, digamos assim, o mais fácil da gente reconhecer, porque é a criança que apresenta comportamentos bem atípicos, né, diferentes, como esses que eu relatei anteriormente. Existe o transtorno de Rett, que acomete somente meninas, que por volta dos 2 anos a criança começa a perder a questão motora, né? Ela para de andar se ela andava, ela diminui os movimentos, ela começa, o cérebro para de crescer, de desenvolver, né? É muito raro, inclusive está se estudando a retirada do transtorno de Rett desses perfis. Sim. Tá? Existe o transtorno desintegrativo da infância, que normalmente, pelo relato dos pais, é uma criança que até os 2, 3 anos de idade se desenvolveu normalmente, teve fala, tudo, e ela, como se ela começasse a perder essa fala, perder esse brincar social, perdeu, enfim, aquilo que já foi adquirido até o momento, né? E existe aquele que a gente não... o transtorno de Asperger, o transtorno de Asperger ou Asperger, né, que alguns relatam Asperger, que é o que a gente chama daquele que seria, assim, o mais sutil, o mais fácil de se desenvolver, o que socialmente consegue se relacionar, porque desenvolve a fala normalmente, embora tenha uma fala característica. E aquela criança que a gente não consegue classificar em nenhum dos anteriores, mas que traz alguns aspectos, tanto do autismo clássico, mas mistura um pouquinho com Asperger, que a gente chama de transtorno invasivo do desenvolvimento, sem outra especificação. Tá? Na realidade, essa solicitação de que diga mais ou menos como é que se apresenta esse espectro é mais a título de informação. Exatamente. Porque, na realidade, hoje o trabalho, e aí você que trabalha, né, na Prefeitura Municipal de Florianópolis, na sala de multimeios, o trabalho hoje é na perspectiva da inclusão. E como é que esse trabalho tem acontecido? Né, a partir da sala de multimeios, como é que ele tem acontecido no seu dia a dia na escola, professora Andréia? Assim, esse é um trabalho ainda bastante recente, tá, Patrícia? Ele começou, assim, a inclusão do autista, ela começou a acontecer há pouco tempo. Então, assim, a gente não tem referencial teórico para se basear, né, com experiências anteriores a que está acontecendo nesse momento. Então, as coisas são bastante recentes. Mas hoje a gente já tem muitos autistas na rede mesmo, né? E o que acontece? Quem participa desse processo, todos os professoras da sala multimeios, equipe diretiva, enfim, participam de um momento único, porque assim, o autismo ele não é um parâmetro para nenhum outro autista que entra. Diferente da criança que tem uma deficiência sensorial, que tem a questão motor, o comprometimento motor, o autismo a gente não consegue determinar e definir o tipo de material que vai ser utilizado. Sim, isso pressupõe conhecer a criança, conviver com a criança, entender o contexto dessa criança. Exato. E o próprio contexto da escola. Exato. E assim, entender esses comportamentos e por que a criança tem determinados comportamentos. Então, por exemplo, para o autista é fundamental a informação chegar até ele de forma clara e simples. Então, assim, aquilo que chega para uma turma e diz assim: pessoal, hoje nós temos passeio, tem que ser pontuado claramente para o autista e falado para ele mais vezes, repetido mais vezes. Precisa ser
feito um trabalho, às vezes, de uma semana anterior a esse passeio, para que essa criança possa ir assimilando aos poucos, porque a mudança da rotina, a mudança de ambiente é uma coisa que afeta bastante ela. Então, assim, algumas queixas dos professores é justamente esse comportamento. Mas ele chora, não sei por que ele está chorando, ele se agitou, ele começou a agredir, ou ele começou a jogar as coisas pela janela, rasgar, enfim. Então, a gente tem que começar a perceber o que desencadeia esse comportamento inadequado. E muitas vezes, assim, é um ruído, porque o sensorial deles é muito... Ele varia muito também, é do hipossensível ao hipersensível. Sim, Né? e aí o toque, o contato, tudo isso precisa ser pensado, precisa ser considerado. Exato. E na realidade isso tudo precisa ser considerado para todo e qualquer aluno. Exatamente. Né? E aí, pensando na inclusão, a gente precisa cuidar um pouquinho mais nesse sentido, né? Para quem está sintonizando agora na Rádio Desk, estamos com o programa Educação Sexual em Debate, hoje conversando sobre autismo e sexualidade com a pedagoga formada em educação especial e especialista, professora efetiva da Prefeitura Municipal de Florianópolis, trabalhando na sala de multimeios, Andréia Ferrão. Professora Andréia, sabemos que há uma série de mitos com relação à sexualidade de quem possui algum tipo de transtorno de desenvolvimento. De um modo geral, muitas pessoas negam a sexualidade de crianças e jovens com transtorno de desenvolvimento. O que você pode dizer sobre isso, né? Já que nós estamos num programa de educação sexual. Com certeza. Então, assim, né, para entender a questão da sexualidade, não é porque é autista ou porque tem uma deficiência que essa sexualidade vai se dar de uma forma diferente. Isso é muito né? importante. Então, assim, a sexualidade, ela compreende afeto, ela compreende entrega, relação com o outro, desejo, imaginação e o sexo propriamente dito, né? Então, como se dá isso com uma criança, um adolescente que muitas vezes tem essa dificuldade da relação, né, do toque. Então, assim, organicamente, eles funcionam perfeitamente, eles têm tudo funcionando. Então, assim, a gente tem que pensar, antes até dessa questão da relação, na questão da menina lidar com a menstruação, com esse cuidado com o corpo, lidar com a cólica, que muitas vezes é o mais difícil, né, na questão do desenvolvimento sexual da menina, né, é lidar com a dor, né, eles são muito sensíveis à dor. Então, assim, essa dor é uma dor que tem que ser tratada, né? Então, assim, a família não pode negar a existência dessa cólica, a existência dessa menstruação e desse corpo que deixa de ser um corpo infantil para ser um corpo adolescente, passando para o corpo adulto. E eles têm relatos de casamento, né? Tem relatos, assim, inclusive tem uma palestrante, eu não recordo o nome dela agora, mas ela é dos Estados Unidos e na palestra dela, ela coloca já de início, né? Eu sou autista, sou casada e tenho 3 filhos, mas não me pergunte como eu fiz esses filhos. Eu amo meu marido do meu jeito, eu tenho minha relação do meu jeito, eu posso explicar isso por uma explosão vulcânica. Mas não com muito carinho, não com muito afeto. Então, ela coloca exatamente nessas palavras e dizendo, sim, autista casa, sim, autista constitui família. Rompendo esse mito de que um autista nunca vai casar, nunca vai ter família, não vai estabelecer esse vínculo. Exatamente. E a coisa assim que a gente traz, né, na questão do relacionamento, que a família tende a negar ou tende a tentar... superproteger. Exatamente. Na verdade, é uma ideia de superproteção. Exatamente. Né? O que o relacionamento traz? É justamente a independência desse indivíduo em relação à sua família. Então, ela deixa, muitas vezes, de ter a sua família, né? Que gerou, enfim, sai desse núcleo e constitui um núcleo próprio, né? Sim. Constituindo família e realmente tendo essa autonomia, né? Criando essa possibilidade de sair desse vínculo. Então, assim, muitos ainda, claro, se alfabetizam e focam na vida profissional, mas tem muitos que se desenvolvem, que têm uma vida sexual normal. E mesmo aqueles que não se casam,
também se relacionam com o seu próprio corpo, então eles também têm o desenvolvimento. Sim, né, compreendem que são sujeitos sexuados, compreendem que têm uma sexualidade, com certeza. E aprendem a lidar com essa sexualidade como qualquer criança, jovem, como qualquer um de nós adulto, né, que sabe que tem um corpo sexuado. A necessidade é justamente o que a gente está fazendo aqui, é essa informação, é trazer essa informação, né? Então a informação, ela passa não só pela família, mas pelos profissionais que trabalham com essa criança, porque o que acontece? Qual é a diferença, né? Qual é a linha tênue entre a criança que não tem uma deficiência e a criança que tem uma deficiência, né? É justamente o pudor. O autismo não tem pudor. Então, a necessidade da masturbação, às vezes, acontece num momento inadequado. Então, ele precisa ser orientado para que aquele local não é o local apropriado. Sim, entender quais são as regras sociais. Exatamente. Que estão em torno da vivência e da expressão da sua sexualidade. Exatamente. Isso para qualquer criança. Né? A gente aprende o controle dos esfíncteres, né? A criança aprende que existe um local próprio, por exemplo, para ir ao banheiro. Então, tudo isso é um aprendizado e pressupõe aprendizado em todos os aspectos, né? Mas acho que aí entra essa questão de como é que a gente internaliza, como é que a gente subjetiva aquilo que é posto, que está posto na nossa sociedade. Exatamente. Então, o autista vai ter uma forma diferenciada nessa subjetivação. Exatamente. Esse pudor que a criança logo vai compreender a partir das relações que ela estabelece, o autista não, ele vai compreender isso de uma outra forma. Com certeza. E a importância de entender e de não negar essa dimensão da sexualidade. Exatamente. Né? Então, assim, a gente sabe que ainda existe esse tabu de falar da sexualidade, essa dificuldade, muitas vezes, por parte até dos professores de como trabalhar, né, esse tema e tudo mais. Então, assim, não é que para eles tenha que ser uma forma diferenciada, mas como eles são pensadores visuais, eles precisam muitas vezes de uma referência visual para fazer o entendimento daquilo que está sendo colocado para eles. Então, só a informação oral, só a via de acesso auditivo, muitas vezes não funciona. Então, a gente também tem que ter, né, essa sensibilidade de conhecer a criança para saber que tipo de estratégia vai ser usada para que essa informação seja processada por essa criança, para que ela possa, sentindo a necessidade de um prazer, né, em determinado momento e não estando no local apropriado, se dirija, enfim, né, se retire e procure, né, o banheiro da escola, por exemplo, que a gente sempre coloca para os professores, né, direcionem para o banheiro até que a criança possa aprender a lidar com todo esse movimento do corpo, né? Com situações que acabam acontecendo com o seu próprio corpo, né? Professora Andréia, há pouco nós falávamos sobre essa sala, sobre a inclusão e já começávamos a falar um pouco sobre essa questão da educação sexual. Como é que a escola, né, no contexto, tem lidado com a inclusão sob o ponto de vista de uma educação sexual, que sempre acontece nos espaços educativos, né? Já que nós somos todos sujeitos sexuados, a educação sexual permeia as nossas relações, com certeza. Né? Tudo aquilo que a forma como nós lidamos com tudo isso expressa o que nós compreendemos das relações de gênero, o que nós compreendemos de educação sexual. Como é que isso está acontecendo com relação à temática da inclusão e a educação sexual? Então, assim, quando a inclusão, na verdade, assim, ela está acontecendo e está beneficiando muito a criança que está entrando muito cedo na escola. Porque o que acontece? Ela entra já na educação infantil e já faz parte daquela rotina, daquele grupo, e ela vai crescendo com autismo, sem autismo, com outras deficiências, todas juntas, né? Sim. Então, assim, como a inclusão é recente, a gente tem casos de crianças maiores, já adolescentes, que entraram há pouco tempo, que estão vivenciando a inclusão. É todo um processo de compreender, de entender esse espaço. Exatamente. Então, assim, a gente passa ainda por outras questões que muitas vezes, assim, juntamente com a questão da sexualidade, né? E assim, como a sexualidade ela é uma questão orgânica mesmo, né? O corpo pede, o corpo necessita, acontece que se a criança, se esse adolescente está com seu tempo ocioso, não está fazendo uma atividade pontual que todas as crianças estão fazendo, essa mão, na verdade, busca prazer.
porque a mão precisa trabalhar, o corpo precisa trabalhar. Então, a orientação que a gente tem passado é justamente para que essa criança trabalhe como os outros, porque essa necessidade é uma necessidade de todos. Nós temos casos, inclusive, dentro das escolas, de crianças normais e que também têm toda essa questão sexual aparecendo e tudo mais. Então, a gente coloca assim, não é porque ele é autista que ele não vai ser orientado a respeito dessa situação. É que as pessoas têm uma ideia equivocada de que o deficiente, quem possui qualquer tipo de deficiência, tem uma sexualidade mais aflorada. Isso é um equívoco. Na realidade, todo mundo tem sexualidade, claro. Todo mundo tem um corpo, todo mundo é sexuado. A grande diferença está na leitura do mundo. Exatamente. Mesmo, na forma como se apropria de todas essas informações e na forma como as pessoas lidam também. É a questão que eu trouxe anteriormente do pudor mesmo. Como ele não tem aquele... Porque assim, o que é difícil também no autismo, né? É entender o que o outro está pensando. É entender o que passa na cabeça da outra pessoa e entender também a sua própria sexualidade. Então, para ele, é como fazer uma outra atividade normal, como escrever, como ler, como pintar, desenhar. Então, é uma necessidade, não é que seja mais aflorada, mas é que ela acontece sem os tabus, sem a rigidez que muitas vezes as famílias dizem, a família orienta, a criança vai, executa. Sim. Mas o autista precisa realmente de uma informação melhor, de uma informação mais ampla e que contemple todos os sentidos, porque, como eu falei, nem sempre só via auditiva essa informação se processa. Né? E acontece um outro agravante, né, Andréia? Se, de um modo geral, historicamente, nós não lidamos com a sexualidade de uma maneira serena, de uma maneira natural, que na realidade os autistas, né, a partir do teu exemplo, eles estão muito mais tranquilos do que nós, que temos uma série de inscrições, né, de amarras e de dificuldades. Na realidade, há essa questão mesmo da negação por parte de pais e de educadores, e que aí tira do outro o direito de estar e de ser sujeito inteiro. Exatamente. Tanto que algumas famílias até relatam, e a menina menstruou, está para menstruar, preferem a retirada dos órgãos, né? No caso, a retirada do útero, enfim, para cessar essa menstruação e cessar toda essa questão orgânica da criança. Isso é bastante complicado. Isso é, na realidade, complexo e polêmico. Porque será que nós temos o direito de fazer essa inserção no corpo do outro? Exatamente. Como é que nós estamos educando as nossas crianças, e aí são as nossas crianças, para que sejam sujeitos da dimensão da sua sexualidade. Então, isso é algo para se pensar, para se dialogar nos espaços das escolas, se dialogar com os pais, né? Quando a gente começou o nosso programa, falávamos do Dia Mundial de Conscientização do Autista, para dizer que eles são diferentes em alguns aspectos, mas são sujeitos como todos nós. E aí a importância mesmo desse diálogo e desses posicionamentos para que a gente, de fato, lide com todo e qualquer sujeito na sociedade nessa perspectiva de que eles têm direito de ser sujeito da sua dimensão e pensar nesse ser para além do autismo, né? Antes de ser autista, ele é uma pessoa, ele é um ser humano, ele é um cidadão, ele tem o direito sobre o seu corpo, né? Ele é único, então assim, o que aconteceu com um não é exemplo para acontecer com um outro. Eles têm que vivenciar, na verdade, se tem 2 anos, é a fase dos 2 anos, a família não pode se preocupar com ele daqui a 20 anos. Sim. Tem que viver aqueles 2 anos para pensar no 3º ano e assim por diante, pensar no desenvolvimento, como ele acontece, e não antecipar o que pode acontecer ou fazer, enfim, né, sonhos, projetar sonhos, para que isso não vire uma frustração, tanto para a família quanto para a criança. Andréia, nós temos um quadro aqui no nosso programa que são as dicas da semana.
eu gostaria que você sugerisse aos nossos ouvintes algumas leituras referentes, né, ao autismo e à questão da própria sexualidade, títulos de filmes que proponham uma reflexão sobre o tema que estamos conversando. Certo, assim, filmes nós temos, assim, Loucos de Amor, que é uma comédia romântica entre duas pessoas com um transtorno de Asperger, né? Nós temos Nil, que é um filme mais antigo, né? Que traz assim, o drama da personagem que passa mais de 30 anos isolada da sociedade e os cientistas acabam se aproximando, né? E tem uma relação justamente essa, ela nua, tomando banho no rio, sem pudor e tudo mais, traz muito essa questão. Nós temos O Garoto que Podia Voar, que é a amizade entre uma menina sem qualquer problema e um jovem que é tratado como autista. Na verdade, ele não é um autista, mas assim, essa relação de amizade, né? Um mais recente, que é o Adam, que é um menino, um rapaz com um transtorno de Asperger, que também se envolve com a vizinha, se apaixona pela vizinha, se encanta pela vizinha, né? Nós temos ainda, assim, na área Temple Grandin, que é maravilhoso, né? Eu comentava anteriormente até sobre esse filme. Ele traz, assim, com muita clareza, não o tema da sexualidade, mas o tema de como é o transtorno e de como ele se desenvolve, né? E de como a gente pode trabalhar para que essa criança realmente se desenvolva bem. E a internet, assim, a gente tem disponibilizado, né, a revista Autismo, né, que é revistautismo.com.br, com edições para download. Então, assim, a gente consegue baixar, tem muita informação lá, muito legal. Nós temos o site da AMA, né, que é um site nacional, que é o ama.org.br. E nós temos a AMA de Florianópolis também, amaflorianopolis.com.br. E o universoautista.com.br, que traz muitos materiais, muita leitura. Para quem está estudando, assim, tem muito estudo de caso, palestras, inclusive, tem dicas de filmes, tem tudo. É um site bastante amplo, assim, né? E nos livros, né, eu trouxe o Convivendo com Autismo e Síndrome de Asperger, que é um livro que pontua, assim, ele indica desde a criança muito pequena, ele traz o problema, por exemplo, a criança que defeca em local público. Então, ele traz o problema, traz o porquê que a criança faz isso e traz como trabalhar com a criança para que ela deixe de fazer isso. Eu acho que é um livro assim, que deveria assim, ser lido por todos os profissionais e as pessoas que trabalham com a criança com autismo. Bem, Andréa, obrigada pelas dicas, obrigada por estar aqui conosco, né? O nosso programa infelizmente está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez a sua presença e pedir para que você faça as suas contribuições, considerações finais. Certo. Então, assim, na verdade, para encerrar, é pensar sempre na criança, independente de autista ou não, qualquer criança. Ela tem nome e ela é um ser individual, único. A gente não pode perceber essa criança por outros. Ela tem uma família, ela tem uma constituição, mesmo crianças gêmeas, cada uma tem o seu eu, o seu desenvolvimento. Então, assim, eu peço mesmo que as pessoas olhem com um olhar para a criança e não para a deficiência. A gente lida muito com as impossibilidades. A criança entrou, ela não pode isso, ela não pode aquilo, existe esse limitador. A gente da educação especial percebe a criança pelas possibilidades. Então, assim, quando nós começarmos, enquanto pessoas, olharmos todos nós pelas possibilidades que temos, eu tenho certeza que a gente vai conseguir realmente atingir o ápice da inclusão, porque a gente precisa entender esse indivíduo pela possibilidade e não pela limitação que a pessoa apresenta. Você poderá ouvir os outros programas exibidos anteriormente no site www.cead.desc.br, no espaço da extensão Programas em Andamento. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk.